Quero convidar o irmão Egídio para estar fazendo uma oração pela irmã Yara, que estará ministrando a palavra de Deus. Senhor Deus, soberano, Papai querido, eterno e todo-poderoso, reunidos, Senhor, neste momento, Pai, enquanto igreja, Pai, rogo-te, Senhor, em nome de todos os irmãos, ó Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, esta tua filha, Pai, a irmã Yara, unja com o teu Espírito Santo, fala a tua palavra, ó Deus, que esta palavra, esta mensagem trazida hoje, Pai, penetre em cada coração e que dê frutos verdadeiramente e que jorre em rios de água viva por toda a eternidade, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Saúdo a todos os irmãos e com a paz do Senhor Jesus e as pessoas amigas que estão aqui essa noite com uma boa noite. Muito feliz e grata a Deus por estar aqui essa noite, porque se não fosse por eles não estaríamos aqui. Feliz também dos irmãos e que a gente passou em casa convidando estar aqui hoje essa noite. Convido os irmãos para ficar de pé. Abra vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 38. 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 Amém? Amém. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Que os irmãos podem se assentar. Creio que os irmãos já tenham ouvido falar, as pessoas amigas aqui também, do nascimento de Jesus, para que foi que ele nasceu e qual foi a importância do nascimento de Jesus, qual foi a importância dele vir aqui à Terra. Creio que os irmãos já tenham ouvido falar da história dele. Por isso que eu escolhi esse versículo que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa noite. O tema dessa noite que eu escolhi para falar para os irmãos e mostrar para os irmãos Jesus e apresentar aos irmãos Jesus, o único e suficiente Salvador, que não há outro a não ser Ele. Meus irmãos, eu escolhi essa palavra porque eu achei muito linda. Como eu falei, creio que os irmãos já tenham ouvido falar. Só que antes de Deus de Deus mandar o seu anjo para falar com Maria, Deus ele mandou o anjo para falar com Zacarias. Mas irmã Yara, quem era Zacarias? Zacarias era um servo de Deus, sacerdote. Zacarias trabalhava para o Senhor e era casado com uma mulher chamada Isabel. Está também em Lucas, capítulo 1, no início. Ele era casado com Isabel. Isabel ela não poderia ter filhos porque ela era estéril. Não tinha como dar filhos. Não tinha como ela ter um filho. Deus mandou o seu anjo lá no templo quando Zacarias estava lá para falar com Zacarias. E o anjo falou assim para Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Mas por que eu estou falando isso? Para que os irmãos entendam. Porque o propósito de Deus é tão lindo, que antes de Deus mandar o seu filho, Deus manda outro para preparar o caminho para o seu filho. Eu acho tão lindo porque Deus esperou 6 meses para mandar o anjo retornar para falar com Maria. 6 meses após, o anjo Gabriel, o mesmo que falou com Zacarias, volta. E Isabel já estava grávida de João, com 6 meses. E quando ele volta, ele fala para Maria no 6º mês. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O anjo poderia chegar para ela e dizer assim: Salvador, mas ela não é. Ela disse: agraciada, escolhida de Deus. Que é assim como eu, como a irmã Nayane, como os irmãos que estamos, como vocês, pessoas amigas, somos escolhidos de Deus. E quando nós confessamos o nome dele, ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Ele começa a fazer algo diferente que nenhum outro nome é capaz de fazer. Ele é capaz de te dar vida e vida com abundância, assim como a palavra dele diz.
E a Bíblia ainda fala no capítulo 1 de Lucas, versículo 30. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de ti. É o mesmo que o anjo estiver dizendo assim: Maria, Maria, não temas, porque Deus te escolheu, porque você é uma pessoa fiel, porque você é obediente, por isso que o Senhor te escolheu, por isso que o Senhor escolheu Maria. No versículo 31 fala assim: eis que em teu ventre conceberás a luz e dará a luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus. Esse sim é Salvador, esse sim veio para reinar, esse sim reinou, reina e reinará para sempre. Não há outro Deus a não ser Ele capaz de nos salvar dos nossos pecados. Não tem outro nome, meu irmão, para nos salvar, não. Só Ele é capaz de nos salvar. No versículo 32 fala assim: este será grande. Esse versículo eu acho muito lindo, irmão. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, não terá. Porque ele desceu. E por que, irmã Yara, que Deus mandou o seu filho? Eu vou explicar para os irmãos e para os amigos aqui. Creio que os irmãos já sabem porque são conhecedores da palavra. Mas para as pessoas amigas, eu vou explicar. É porque Deus viu a necessidade de enviar o filho dele. É porque Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum que buscasse a face dele. Deus olhou para a terra e não viu nenhum que se drobasse diante dele para dizer: Senhor, tu és santo. Não tinha. As pessoas estava tudo contra a vontade do Senhor, praticando pecados. Até os doutores da lei conheciam os versículos, a Bíblia, de trás para frente, da frente para trás, e não obedecia ao Senhor. Não andava conforme o Senhor. Por isso que Deus, ele viu a necessidade de enviar o seu filho. E por que Deus mesmo poderia chegar perto? Porque Deus é santo. Deus santo do lado, povo pecador do outro. A Bíblia diz que o castigo do pecado é a morte. Mas, mãe Yara, vocês não são pecadores sãos? Mas quando, através de Jesus, nós somos redimidos. Através de Jesus, nós sabemos e confessamos todos os dias: Senhor, nós somos sim pecador, mas tem misericórdia, nós nos prostramos diante dele. E aquele povo naquele tempo não, irmão. Aquele povo estava tudo contra o Senhor. Aquele povo não buscava mais o caminho do Senhor. Aquele povo não poderia se aproximar sequer de Deus. E nem Deus do povo. Por quê? Porque luz, ela não se mistura com treva, e nem treva se mistura com luz. E Deus viu a necessidade de enviar o seu filho. E Jesus, ele desce. E Deus manda o anjo avisar Maria. E quando Jesus desce, irmão, é para selar. É para selar a mim e a você. É para nos permitir chegar diante de Deus. Porque a Bíblia diz que quando ele foi morto, o véu foi rasgado, assim que ele ressuscitou. O véu foi rasgado. Por que, irmã Yara? Porque eu acho muito interessante, porque a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor chegou a Zacarias, Zacarias estava no templo oferecendo incenso a Deus, e a multidão do lado de fora adorando a ele. Como assim, irmã Yara? Porque o povo, quando tinha alguma coisa para falar para Deus, ela ia lá até o sacerdote. Falava com o sacerdote entrava no templo e oferecia algo ao Senhor. E naquele dia ele estava oferecendo incenso a Deus. Irmão, por isso que eu digo para você, e acho interessante também, que a Bíblia diz, quando Maria diz assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cubra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela diz: Senhor, cubra-se em mim segundo a tua palavra, e não conforme em mim, não. Porque ela sabia que necessitava dele, que necessitava de Deus, que precisava se permitir para Deus fazer o milagre ali acontecer, para Deus pôr um filho nela, porque sabemos que Maria era virgem. Maria era virgem. Ela era despojada de José, ou seja, despojada, ela era prometida de José, mas ainda não tinha se casado ainda. E por isso que Deus escolheu Maria, porque Maria, ela era obediente a Deus, porque Maria,
ela ainda se dobrava diante de Deus, porque Maria era fiel a Deus. E Deus viu a necessidade de enviar o seu filho aqui na terra para me salvar e te salvar. E por isso que em João 3,16 fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele morreu e quando Jesus ele ressuscita, Jesus diz assim: eu subirei, mas eu voltarei para arrebatar a minha igreja. E por isso que estamos aqui, irmãos, pregando para vocês. Porque até igual ontem eu estava na casa de uma irmã e falando para ela: aqui na terra nós necessitamos muito de uma coisa, do estudo, né? A gente precisa do estudo para ter um emprego bom, para ter oportunidades abertas. Se você não tiver um bom conhecimento desses livros aqui na terra, você praticamente não vai ter uma oportunidade de emprego. Você precisa estudar. E eu falando para a irmã, eu falei assim para ela: aqui na terra você precisa desses livros, porque vão te ensinar. Mas não tem nenhum outro livro capaz de te explicar, a não ser a Bíblia Sagrada, sobre as coisas celestiais. Não tem nenhum outro livro escrito capaz de te revelar os segredos celestiais. Você só descobre o que Deus quer contigo através do momento que você estuda a Bíblia Sagrada. Em João 4,42 disse: e dizia à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Em João 4, ele vai relatar o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, uma mulher pecadora, uma mulher que necessitava da presença de Deus. E Jesus aparece a ela e começa a falar coisas maravilhosas para ela, assim também como ele está aqui essa noite, sondando corações de muitos aqui. E Jesus aparece ali para ela e começa a falar coisas grandes do céu para ela, que nenhuma pessoa e nem outra pessoa foi capaz de falar. E ela disse sim, e dizia a mulher: já não é pelo que dissestes. Não, ela diz: não é pelo que o Senhor diz, não, Jesus. Mas é que nós cremos porque nós mesmos temos ouvido. É por o que Jesus disse, mas ela mesma ouviu. Ela não ouviu fulaninho e ciclaninho dizendo, não, ela ouviu do próprio mestre. Ela ouviu do próprio mestre, do próprio Jesus. Em Atos capítulo 3, versículo 26, fala assim: ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vós abençoasse, vós desviasse a cada uma das vossas maldades. Deus, ele enviou Jesus. E quando ele envia Jesus, que Jesus chega na cruz do Calvário, assim como o irmão Jonel trouxe aqui. Irmão, ele foi torturado. Irmão, ele foi torturado do todo, colocaram